Divulga Agudos TV está no ar e hoje com uma matéria especial pelos 127 anos de Agudos. Entrevistas, coberturas, entretenimento, saúde, esse é o Divulga Agudos TV. E hoje, o Divulga Agudos veio até o Museu Plínio Machado Cardia para mostrar um pouco para você desse espaço onde o passado de Agudos vive em cada detalhe. O Ricardo ele é diretor aqui do espaço e contou como tudo começou. Esse prédio é uma construção de 1907 e o que eu sei, ele foi construído pelo Dr. Gabriel Rocha e, uma certa altura, o Plínio Machado Cardia adquiriu do Dr. Gabriel como um presente de aniversário para a esposa Helena Napoleone Cardia. E moraram aqui muitos anos, inclusive eu também morei aqui porque eu fui criado por ela. E depois a Maria Helena teve uma ideia de fazer um museu histórico da cidade, contando a história de algumas personagens da cidade. Então ela achou que esse prédio seria o ideal para que isso acontecesse, virasse um museu histórico da cidade, particular. Então ela deu início a esse processo de transformar o casarão nesse museu e, com sucesso, foi inaugurado em 93, dia 22 de dezembro, e a partir daí a gente vem recebendo visitas de pessoas da região inteira, e o museu trabalha com doações de diversas famílias tradicionais de Agudos que doaram peças para o museu e conta a história da cidade de Agudos, porque os fundadores eram os avós, bisavós da Maria Helena. Então ela preservou a história da família dela conjuntamente com a história de Agudos, da fundação da cidade e tudo mais. E aqui, cada sala conta um tema e uma história. E agora você vai conhecer essa primeira sala comigo. E agora a gente vai falar com a Regina Vignoles, que é monitora aqui nesse espaço, e ela vai contar para a gente um pouquinho sobre essa primeira sala. Ela conta um pouquinho sobre a história do altar, que é de 1830, e pertencia a uma cidade chamada São Domingos de Tupá. É a peça mais antiga que a gente tem aqui no museu, tá? E antes mesmo de existir Agudos, existia essa cidade, São Domingos de Tupá. Aqui um pouquinho sobre o Seminário de Agudos, que é o maior da América Latina, o nosso seminário. E aqui um pouquinho da história dos imigrantes, o comércio de Agudos e a história dos imigrantes. Essa sala está dividida em duas partes. Aqui desse lado ela conta sobre a Revolução Constitucionalista de 1932 e desse lado a Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente conta um pouquinho sobre dos soldados combatentes que foram para a Revolução, soldados agudenses, e aqui, Segunda Guerra Mundial também, soldados que foram para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos em destaque Sargento Andirás Nogueira de Abreu, foi o único soldado da Segunda Guerra Mundial que morreu em combate. Passou a ser herói agudense. Aqui nós temos um pouquinho a história de Arcangelo Napoleone, um construtor italiano. Ele desenhava e construía algumas casas, as igrejas católicas, inclusive o Cine Teatro São Paulo, que é o nosso cinema. Essa é a planta do cinema e essa é uma foto da inauguração do cinema. Cine Teatro. Tá? Aqui são os pertences dele. Aqui um pouco sobre as indústrias, utilizando a nossa água, nossa riqueza, que é a água e a terra. Iniciamos com essa bebida aqui, Cervejaria Vienense. Foi a primeira cervejaria em Agudos e depois passou a ser Ambev.
Ali um pouquinho da história da Dexo. Começou com a Duratex, depois a Dexo. E aqui os pertences do Plínio Machado Cardia. E aqui no museu você também encontra a Galeria dos Prefeitos. Tem as fotos de todos os prefeitos que já passaram pela nossa cidade. Bom, esse jogo de quarto pertenceu ao primeiro prefeito de Agudos e ficava na fazenda São Benedito, tá? Cama, um guarda-roupa e o porta-casaco. Essa é uma capa de almofada que Ana Ferraz Rocha estava bordando para fazer o seu enxoval. E ela queria fazer uma declaração de amor para o noivo. Então ela fez em bordados as flores e uma mensagem: separar os nossos corpos pode o fado ou pode a sorte, mas separar nossos corações, separar só pode a morte. Ana Ferraz Rocha, 1862. Essa mensagem ela bordou com os fios de cabelo dela. E as flores com linha. E Agudos é a única cidade do estado de São Paulo que tem a rua principal ligando a Estação Sorocabana até a Estação Paulista. Aqui é um banheiro antigo, que foi construído depois, na época do Plínio Machado Cardia com a sua família, né? E tem as peças, que são de lavatório, quando não ficava no quarto, né? Tem umas bacias, peças antigas. E ele seguiu a vidraça com o mesmo design da vidraça original que nós temos lá na parte de baixo. Aqui é uma sala em homenagem à diva Canova e presta homenagem aos primeiros médicos de Agudos: Dr. Galrão, Dr. Lopes, Dr. Delfino Viana e os pertences deles. Já desse lado, Dr. Vicente Damante. Essa é a banheira original da casa, era fechadinha, tinha uma portinha, e o juiz da cidade na época, o primeiro morador, era ali que ele tomava seu banho. Esse é um auditório e é onde nós passamos um filme contando sobre a história de Agudos na época de 1927. Então dá para ter uma noção como era a cidade naquela época. O nome de Carmo Barbosa, Emilson Carmo Barbosa, um barítono da cidade de Agudos. Por muitos anos cantou ópera, fez a sua carreira. Aqui um pouco da história dele, peças de teatro. Cantou com Pavarotti, Fafá de Belém. Teve algumas passagens em cidades, países.
E essa é a primeira piscina construída aqui em Agudos em residência. Fazendas, as primeiras fazendas que foram feitas tijolos, tudo manual. Depois tem as telhas também feitas nas coxas das mulheres, que elas faziam as telhas feitas as coxas, né? Cada tijolo tem uma letrinha, Companhia Rural São João, que era dono da fazenda São João, que tinha a olaria. E essa sala Helena Napoleone Cardia, é uma homenagem à Dona Helena. É uma homenagem à mãe da Maria Helena, que ela, lá em cima ela prestou homenagem ao pai, espaço histórico, Plínio Machado Cardia, e aqui espaço Helena Napoleone Cardia. E o Museu Plínio Machado Cardia é mais do que um prédio antigo cheio de objetos antigos. É um espaço vivo que preserva a identidade do povo agudense e mostra como cada detalhe do passado ajudou a construir o presente. Agudos, é preciso conhecer para amar. E se você gostou desse vídeo, ficou curioso para conhecer esse espaço aqui, a Regina vai explicar para a gente agora um pouquinho de como funciona para quem quiser conhecer. Bom, esse espaço ele fica aberto para visitação de terça à sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. E esse foi mais um episódio do Divulga Agudos TV, mostrando um pouquinho sobre Agudos para o especial de aniversário de Agudos 127 anos.